Oi, tudo bem? Aqui é a Cristina Guazzi falando. Gente, hoje eu vim falando sobre um tema bem polêmico. A feitiçaria no meio narcisista. Cristina, o que é isso? Vamos lá. Mas você é uma terapeuta, você é uma psicanalista, como é que você está falando de feitiçaria? Feitiçaria nada mais é que influenciar o pensamento do outro. E o que o narcisista faz? O narcisista adora estar influenciando o pensamento do outro, não é isso? Vamos lá. Feitiçaria. O que é feitiçaria? É você influenciar o pensamento do outro, tá? Não necessariamente você precisa ir a algum local para você estar influenciando o pensamento do outro. Às vezes você pode influenciar o pensamento do outro apenas falando assim: nossa, mas esse brinco que você colocou hoje não está combinando com a cor da sua blusa. Isso é uma espécie de feitiçaria, tá? É óbvio que tem graus, né, de feitiçarias, né? Enfim, vamos lá. O narcisista, ele é o quê? Ele é uma pessoa que não se sente bem sendo quem ele é. Ele se sente o rei da cocada preta, mas lá dentro dele, ele sabe que ele gostaria de ser o rei da Inglaterra, só que ele nota que ele não consegue ser o rei da Inglaterra. Então, por isso, ele se sente mal em ser quem ele é. E isso eu também quero estar incluindo não só os narcisistas, mas as mães narcisistas também, tá bom, gente? Vamos lá, eu vou abordar os dois temas juntos, tá? Tanto sendo o relacionamento, tanto sendo as mães, a família, tá? Em si, de uma forma geral. Vamos lá. O que acontece com isso tudo? Vamos lá. Perdi um pouco aqui o foco do que eu tava falando, vou ajeitar o cabelo, vamos lá. Vamos lá. O que o narcisista quer? O narcisista quer justamente aquilo que só ele quer, que está no umbigo dele. É uma pessoa extremamente egoísta, ele só pensa nele, ele só pensa no que ele quer para ele. O outro, dane-se o outro. E de repente ele não consegue com facilidade aquilo que ele quer do outro. Então ele busca de subterfúgios, de artifícios, para ele conseguir aquilo que ele quer de uma forma mais rápida, de uma forma mais efetiva. E nada melhor do que você estar influenciando a cabeça do outro, o jeito do outro, para você conseguir o que você quer, né? No caso, o narcisista. Então, o que acontece com isso tudo, gente? O narcisista, nisso tudo, ele faz 500 milhões de coisas para conseguir o que ele quer. E tem muita mãe narcisista e relacionamentos narcisistas também, com relacionamento amoroso que eu quero falar, tá, gente? Que também fazem isso, tá? A mãe narcisista, ela tem o prazer de ver a filha se dar mal. Então, ela tenta puxar o tapete da filha pela frente, por trás, pelos lados, de tudo que é maneira possível e imaginável, tá? Então, assim, uma dessas maneiras é através da feitiçaria, da magia negra, muitas das vezes, na maioria das vezes, tá, gente? Elas falam que vão para a igreja, que são evangélicas, que vão para a igreja cristã, no caso, que são evangélicas e tal, e, no entanto, frequentam vários terreiros aí de feitiçaria e tal, lugares bem pesados de magia negra, tá? E algumas pessoas, tá? Tem no meio homossexual também tem isso, e tem no meio também de homens e mulheres, tá? Isso é muito comum no meio das mulheres fazerem feitiçarias para homens. Por que eu tô falando isso? Porque eu atendo várias pessoas que estão sob efeito disso. Enfim, e até a pessoa cair em si, é difícil. Uma pessoa que botou um comentário. Sim, você disse os pais, homens ou pais, pai e mãe de uma forma geral? Vamos lá. Com relação à mãe, que é a mulher, normalmente as mulheres costumam usar muito mais desse artifício da feitiçaria do que o homem, tá? O homem, ele utiliza, de repente, só bater, só falar, ou só... enfim, tá sendo mais agressivo. A mulher já não. A mulher, por ela não ter essa força, o pai homem, sim, o pai homem também usa esse artifício, tá? Eu já vi dentro de consultório o pai homem usar desse artifício com filhas e filhos também, tá? Já vi, sim. E também já vi com relação à família inteira. Ele jogava feitiçaria para
para a esposa ficar caída, para a esposa não conseguir trabalhar. Aí a esposa, de repente, arrumava uma entrevista de trabalho, ela voltava e falava assim: ah, eu cheguei lá e fiquei dormindo o tempo inteiro, caindo no local de sono e tal. Aí ele ficava rindo, ela me contou: ah, mas ele ficava rindo e tal, e depois eu vinha conhecê-lo. Aí ele me contava: ah, ela é uma vagabunda, não quer trabalhar, não quer fazer nada, só quer ficar dentro de casa. E ele ficava assim, dando aquele risinho assim, e eu já sabendo da história toda, só que eu não podia falar. Óbvio que ele não ia admitir, tampouco ia parar, e óbvio que ela não ia acreditar, porque foi colocada uma faixa nos olhos, espiritualmente, a como ser feito isso. Enfim, tudo isso é muito tenebroso de falar, é um assunto polêmico, muitas pessoas não vão sair, Cristina, que isso não existe, que não sei o que, eu vou sair, nem vou mais te seguir. Bem, se você não quer escutar algo que acontece aí no mundo, é um favor que você faz. Vamos lá. Eu aqui, gente, eu falo coisas do dia a dia, do que eu vejo, tá? Dentro de consultório, dentro da vida das outras pessoas e dentro da minha própria vida também. Eu não tô aqui para contar historinha, para crescer seguidor, para atrair seguidor. Não é isso, não. É para elucidar quem tá do outro lado. E a minha voz se fazer chegar em pessoas que precisam entender que determinadas coisas estão acontecendo em suas vidas e as pessoas não estão se dando conta. E muitas pessoas veem que as suas famílias estão se deteriorando e ficam se questionando: mas por que isso está acontecendo? E não buscam uma solução para a situação, tá? Enfim, eu não posso falar sobre a minha própria vida particular porque não pega aqui cabimento de falar disso, mas eu posso estar falando sobre outras pessoas, tá? Isso é muito comum, as mães fazerem isso com suas próprias filhas, fazerem acabar o relacionamento delas, acabar com o trabalho delas, acabar com um monte de coisa da filha. Por quê? Porque acabando ela fala assim: ah, coitadinha minha filha, ai, vem cá que mamãe vai fazer isso, tal coisa pra você. No fundo ela tá fazendo o quê? Aí depois ela fala: ai, bem que eu te falei que lá não era um lugar legal para você ir, porque tem mãe que se faz de boazinha e, no entanto, é o próprio gabiroto em formato de ser humano. Ou seja, não faz de uma forma mais, não faz pela frente, faz por trás, né? Então, assim, cuidado com as pessoas que se dizem muito boazinhas e você vê que as atitudes às vezes não são tão boazinhas. Cuidado com, acreditem mais na percepção que vocês têm a respeito da outra pessoa. Acreditem mais na intuição de vocês, porque de repente tem muito mais a falar a intuição de vocês do que o que a outra pessoa tem a falar em palavras, tá? É mais um dos artifícios que algumas pessoas usam para poderem conseguir o que querem, tá? E o pior, que como é por trás, não é pela frente, não é dito, a pessoa fica sem entender o que está acontecendo e fica sem ter como estar reagindo a muitas coisas, porque não está sabendo o que está acontecendo, aquilo não, você não vê, você passa mal, você fica com pensamentos muito intrusivos, você faz coisas que não queria fazer, a sua vida começa a cair, pessoas que estão ao seu redor começam a acharem que você é isso, é aquilo outro, e não tem ninguém ali falando concretamente para essas pessoas, ou seja, é uma perturbação realmente vinda do mundo do além, que é mandado por alguém que tem nome, CPF, endereço e tem até CEP também, né? Enfim, uma vez eu peguei o caso de uma moça, ela morava no Leblon, tá? O avô dela tinha uma situação financeira muito boa, era dono de indústria, e ela trabalhava para poder ter a vida dela tal, mas ela estava com 36, 37 anos por aí, uma moça nova, e ela tinha horror à mãe dela. Ela e a própria avó, né? A avó dela tinha horror. A avó tinha horror à filha, e essa filha, essa moça que eu tratava de 37 anos, tinha horror à própria mãe. Um belo dia, ela comentou comigo que ia ter um casamento, que o avô ainda era novo, devia ter seus 63 anos mais ou menos, e ele falou que eles tinham ela me contou que eles tinham um casamento para ir no interior de São Paulo, tá?
e que eles iriam de carro, porque eram em torno de 5 pessoas, tal, e eles queriam ir parando, tal, e iriam de carro. E iriam numa sexta-feira. Iam sair na sexta-feira, desculpa, iam sair no sábado de manhã. Sexta-feira, ela tinha consulta comigo por volta aí de 2 da tarde. Gente, essa moça, ela perdeu a consulta, ela ligou para mim e falou assim: Cristina, não sei o que está acontecendo comigo. Eu faltei o meu trabalho e eu tô indo de bar em bar na orla do Rio de Janeiro, bebendo de bar em bar. Não sei o que está acontecendo comigo. Sei que ela foi parar lá no meu consultório, era 5 horas da tarde, totalmente trêbada. Eu trabalhava nessa época em Copacabana. Ela foi parar no consultório, ela falou: não sei o que está acontecendo comigo, tal. Enfim, eu conversei um pouco com ela, porque não tinha condições de atendê-la. E ali eu percebi que estava acontecendo algum problema muito sério. Bem, aí eu falei com ela, a minha forma de ver, para ela ir para casa, para pelo menos ela ficar em casa. Só que aí ela falou, tá, ela falou que ia para casa. No meio do caminho ela não foi para casa, ela foi para outro bar. E, gente, ela virou a noite, literalmente bebendo. Quando ela chegou em casa, a família já tinha ido e ela tinha ficado. A mãe dela, que fazia essas coisas todas, não morava no Rio de Janeiro, mas tinha vindo para poder ir junto com a família. E depois ela me contou isso na terça-feira, depois da viagem e tal, que a mãe dela falou mal dela para a família inteira, lá do pessoal do interior de São Paulo, enfim, e ficou falando que a filha dela não valia nada, que era uma isso, uma aquilo e uma aquilo outro, sendo que a garota justamente se tratava comigo para ela não se tornar uma pessoa igual à mãe, que era uma mulher alcoólatra, que era uma mulher nojenta, que era uma mulher assim, segundo a filha, tá? Que era uma pessoa horrorosa. E que era uma pessoa horrorosa também para a mãe dela. A mãe dela, a avó dela, né? A própria, no caso, a mãe da mãe, né? Não gostava dessa filha. Por quê? A filha também tratava muito mal essa mãe dela, né? O que acontece? Mas o pai, ela tratava assim, né? O avô dessa moça, ela tratava, a mãe dela tratava o pai dela assim. O pai dela, da moça, pai dela, né? O avô, tratava ele a pão de ló. E ele fazia tudo que ela queria, bancava tudo que ela queria. Ela nunca trabalhou na vida, sempre viveu, né? Muito bem. E as outras pessoas o outro, ela tem um tio esquizofrênico, né? O irmão dela é esquizofrênico, dessa senhora, que já é uma senhora mais de 50 anos, né? Que tem uma filha de 37 anos, já é considerada uma senhora. Então, assim, e teve esse caso. Então, todo horror, e ela falou assim: Cristina, eu tô aqui sentada no teu consultório, porque eu quero me tornar uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa, eu tenho horror, eu tenho pânico de ser uma pessoa um dia igual a minha mãe. Aí ela contou dos transtornos que ela tinha, tal, muita ansiedade, muito medo das coisas. No trabalho dela, ela era uma excelente funcionária, só que ela não prosperava no trabalho dela, não caminhava, não melhorava no trabalho dela, tá, gente? Vocês gostariam de estar fazendo alguma pergunta aqui no momento? É algo assim muito, muito sério. A moça que tá falando isso. Essas mães narcisistas são completamente do contrário. Exatamente. Ao invés da mãe narcisista tá apoiando a sua filha por ser justamente a filha. Imagina, gente, você carregar no seu ventre por 9 meses um bebê, parir o bebê. Gente, eu nunca tive filho não, mas eu imagino a dor de parto, que não deva ser fácil. Se não é a dor do parto que dói, é uma anestesia, é a cesárea, é a recuperação da cesárea porque corta a barriga. Gente, sabe? Você passa 9 meses com aquele bebê na barriga muitas dessas mães querem esses filhos, desejam esses filhos. Aí nasce o filho e fazem um monte de coisa com esses filhos, quer dizer, algo surreal. Então, essas que têm isso, porque eu fico me questionando, para que é que tem filhos? Por que isso? Mas enfim, normalmente a maioria delas que fazem isso com suas filhas e que não tem o dom tal,
tem para cumprir um papel, um script social, para elas mostrarem que elas são consideradas pessoas sociáveis, são consideradas aí pessoas que fazem tudo que as outras pessoas consideradas normais fazem também. Ou seja, como essa moça falou, realmente elas são do contrário. Tem uma outra pessoa que botou aqui. São desamorosas, sim, elas não têm amor pelos filhos nenhum. Esse transtorno foi pior que eu já vi. Bem, realmente, é um transtorno de personalidade, não tem cura, e é um transtorno que leva a outra pessoa a puxar o tapete da outra. Então, eu sempre trato como se fosse uma psicopatia de um grau elevado, tá? Porque tem psicopatas que não têm empatia com o outro e vivem suas vidas de maneira que não estão nem aí para o outro. Vive como uma espécie de uma espécie de um autismo. Vai para casa, volta, tem uns que trabalham, tem outros que não. Vivem uma vida meio que fora da realidade e tal, mas não fazem maldade com ninguém. E tem níveis de psicopatia que sim, que fazem muito mal, até daqueles outros que são serial killer, enfim. Essas mães narcisistas que fazem maldade com suas filhas, elas já são consideradas num grau de psicopatia já bem alto, tá? Enfim, há de se ter muito cuidado de se conviver com essas mães, tá? E com essas famílias também. Só que, normalmente, as que fazem essas maldades, elas fazem por trás, e essas filhas, e essa família, às vezes, não percebe. Como é o caso dessa família. Esse senhor que cuida da família inteira, ele não percebe a situação que acontece, porque ele está completamente com os olhos vendados com relação a essa filha. Então, ele fica injetando dinheiro nessa filha, e essa filha só fica fazendo maldade, tanto para a esposa dele, que é a mãe dela, né? Quanto para a neta também, e para o outro filho dele, que tem esquizofrenia, né? Então, assim, tem esquizofrenia, gente, que são uma esquizofrenia que já vem de muitas coisas, né? Mas tem esquizofrenias que são derivadas, sim, já da questão espiritual aí, que fica em torno da pessoa, tá? É uma questão muito séria que eu tô falando, embora pareça, assim, uma questão de amadorismo, uma coisa bobinha, tal, mas é muito sério. É um dos artifícios que essas mães narcisistas e as pessoas que são narcisistas utilizam dentro do relacionamento. Uma vez eu peguei um médico cardiologista para poder... uma paciente minha me indicou ele, porque o relacionamento deles não andava legal, tal, e estava uma coisa muito complicada. E a tia dele, que gosta muito dele, ele é um profissional super bem conceituado no mercado, como médico cardiologista, ele veio se tratar. E no meio do caminho eu falei assim pra tia, tem alguma coisa esquisita aí no meio do caminho, tem algo a mais. E ela começou a investigar a situação do porquê eu ter falado isso. Eu já tinha mais ou menos detectado, mas eu não podia falar isso para ele porque ele não acreditava. Eu cheguei a dar um leve toque e ele não acreditava nisso. Não falei mais porque não adianta. Ele estava completamente com os olhos vendados. E o detalhe, ela também era médica. E essa tia descobriu que a esposa dele, fazia feitiçaria para ele não se separar dela, porque ela queria viver como dondoca, comprar sempre roupas caríssimas, bolsas de não sei quantos R$1.000, se vestir muito bem, ter carros do ano, sendo que ela também podia trabalhar. Ela era uma médica também. Enfim, tinham 3 filhos. Enfim, mas podia pagar uma pessoa, uma funcionária, 2, 3, para poder bancar uma casa, né? Para ela poder trabalhar. Mas a questão dela é que ela não queria trabalhar. Mas a questão não é só não querer trabalhar. Além de tudo, ela tinha um amante por fora. Então, assim, são questões... E ele não achava isso. Ele falava que eles brigavam, que ela era uma pessoa desagradável, tal. E aí depois, no dia seguinte, eu não entendo, porque um dia eu brigo, eu tô pronto para me separar, e no dia seguinte eu noto que tá tudo bem e tô de novo sentindo uma paixão, um amor por ela, uma coisa muito esquisita. Gente, aí eu te digo, tem como eu, como terapeuta, tratar disso? Não tenho como abrir os olhos da pessoa para a pessoa poder estar vendo isso de uma outra forma. Eu não tenho
condições. Por quê? Porque o olho da pessoa está totalmente vendado para a verdade. Não dá. Então, assim, gente, aí desculpa o que eu vou falar. Eu já tive algumas pacientes minhas que morreram devido a isso. Não só pacientes, como pessoas outras que eu já conheci no mundo real durante a minha vida que morreram devido a isso, tá? Então, assim, isso tudo é muito sério, a gente precisa estar muito antenado com quem a gente fala, com quem a gente lida. Se a gente tem algum pensamento intrusivo, a gente está se questionando se o pensamento realmente é nosso ou se é um pensamento que vem já de alguma outra maneira, tá bom, gente? É isso que eu tenho para falar. Alguém gostaria de estar fazendo mais alguma pergunta relacionada com isso? Porque assim, normalmente são as mulheres, que usam desses artifícios para agarrar os homens. E o que tem de homem por aí desequilibrado, devido a mulheres lá atrás, que eles nem ficaram com elas para poderem, elas achando que iam ficar com eles, é fora do normal, tá, gente? Se vocês pensam que homem é assim, homem é assado, a maioria tá tudo desequilibrado, muita coisa por feitiçarias de outras mulheres que fizeram isso com elas. Não é feliz comigo, também não vai ser com mais ninguém. Alguém já escutou alguma mulher falando isso? Se já escutou, pense que de repente ela pode ser uma que tá fazendo isso. E normalmente as pessoas que fazem isso, elas ficam caladinhas e falam que é uma coisa horrorosa. Nossa, você acende incenso, isso é coisa de macumbeiro, não sei o quê. Tem uma outra pessoa que fez uma pergunta. O que os narcisistas mais temem? O narcisista, ele tem medo de ser descoberto, de ser descoberta a verdadeira face deles, tá? Que eles são pessoas ruins, malvadas, perversas. Mas quando alguém descobre isso e mostra isso para eles, eles negam até a morte. Eles ficam em silêncio e fazem a pessoa, porque a pessoa fica lá, às vezes fica histriônica, como falam, né, nervosinha, falando, mas que você é isso, você é aquilo, você faz isso, você é aquilo outro. E o narcisista fica lá só caladinho, dando uma cara de paisagem, de que é do bem, e a outra pessoa que fica sendo a doida. E o que eles mais têm medo é de serem descobertos. Mas mesmo quando são descobertos, como você vai provar isso? Eles são muito inteligentes, porque já que eles não têm sentimentos, né? Não tem sentimento nenhum. Eles olham o outro sofrendo e não estão nem aí. Então, a preocupação deles, número 1, é o que eu posso fazer para poder me dar bem em cima do outro. Essa a preocupação deles. Eles querem se dar bem em cima de alguma coisa, seja financeiramente, sexualmente, seja por status. É isso que eles querem, tá? E de preferência, puxar o tapete do outro coleguinha também, tá? Além dele querer usar a pessoa, ele usa a pessoa e ao mesmo tempo ele puxa o tapete também, porque ele sente prazer em ver o outro caído, o outro meio mal. De repente ele tá com a pessoa só por sexo, por exemplo. Aí vai ter um dia que vai fazer alguma coisa para a pessoa se sentir mal. Enfim, e de repente naquele dia não efetuar um ato sexual com a pessoa. Eles são dessa categoria. Eles gostam de ver o outro sofrendo. É isso aí, gente. Vocês têm mais alguma pergunta para estar fazendo? Com relação a narcisista, eles não têm cura, tá, gente? Não tem cura. O máximo, o melhor que vocês podem fazer é cair fora, sair de perto, mas fazendo de maneira que vocês não estão entendendo quem eles são. Se fazendo de idiotas, se façam de idiotas. Quanto mais vocês se fizerem de idiotas, porque eles querem ter sempre razão em tudo. Tem uma pessoa que está falando aqui. Fui vítima de um pai perverso e uma madrasta demoníaca. Então, gente, vocês imaginam o que essa moça passou, tá? É algo assim, imagino eu. Lastimo pelo que você passou, cate os caquinhos, faça terapia para você poder estar tratando aí as sequelas de tudo que você passou. Gente, eu não vou estender muito a live para eu poder jogar ela no YouTube e jogar ela em outros locais também, tá bom? Qualquer dúvida, que é um assunto muito polêmico e tem poucas pessoas falando isso no YouTube. Eu vi a Virginia Kozer também, que fala sobre mães narcisistas falando.
Vi uma outra moça falando que ela fala muito, fala vários, mas eu não encontrei mais os vídeos dela. Isso foi uns anos atrás que eu procurei para ver a respeito disso. Não achei, tá? É isso. Qualquer coisa, manda direct, porque a live fica salva aqui. Mas eu vou jogar ela no YouTube também. Tem uma outra pessoa querendo falar aqui. É muita força mental para poder lidar com esse povo. Sim, muita coisa. Se você quiser fazer uma live comigo hoje, só posiciona com um coraçãozinho, que aí eu vou desligar essa live aqui e nós podemos começar uma outra live e você pode, se você quiser, tá contando, falando o que você passou. Se alguma de vocês quiserem estar dando depoimentos, é legal também para estar ajudando outras mulheres, porque, gente, o que tem de gente passando por isso é uma coisa muito, muito grande. Gente, se vai ter mais vídeos sobre narcisistas, se você pegar e olhar no meu feed, é o que mais tem. Mãe narcisista, homem narcisista, tá cheio lá no meu feed. Muitos. Eu tenho 8.000 e tantas postagens. Tenho vários canais. No meu canal do YouTube tem vários vídeos falando sobre várias questões. Não tanto com o narcisismo, tá? Mas o narcisismo tá muito presente aí em tudo que eu falo. Gente, se alguém quiser... Tá, Cíntia, tudo bem. Eu vou desligar essa live. Eu vou começar uma outra e vou te chamar, tá bom? Por favor, fique atente que eu só vou... Vamos lá, só um minutinho. A sequela que meus traumas me deixaram... Sim, as sequelas. Tem uma moça aqui falando as sequelas que deixaram dos traumas. Gente, os traumas que deixam são traumas relacionados com... Como se eu fosse sobrevivente de guerra, tá? Essa moça falou que tem TDAH, que eu chamo de TDAH, aí vai até o Z, porque é transtorno de déficit de atenção, ansiedade generalizada, tudo mais, obesidade também. Gente, a obesidade nada mais tem a ver com a raiva, uma raiva incubada aí, que não foi colocada para fora. Tem uma moça aqui falando que acabou de se livrar de um relacionamento narcisista. Meus parabéns! Coragem para isso, meus parabéns. Cata os cacos, as sequelas disso tudo. Lê sobre isso para você não atrair mais. Quando atrair alguém parecido, cai fora logo de primeira. Não fique armazenando, tentando achar que vai mudar. Eles não mudam, tá? Eu vou encerrar essa live e começar uma outra live com essa outra moça, tá bom? A Cíntia. Gente, um beijo para quem participou e fiquem aí para poder verem a outra.